O programa Viva Tarde apresenta Minha Vida, Minha História. Olha, Vanderlúcio, isso aconteceu quando eu era ainda criança. Eu tinha na época uns 10 para 11 anos. Mas eu lembro muito bem de tudo o que ocorreu. Naquela tarde eu estava mais 4 amigos, brincando. A gente utilizava um copo e todas as letras do alfabeto e os números de 0 a 9. Era tal brincadeira do copo. O maldito jogo do copo. A gente, na verdade, é essa tal brincadeira que muitos usam para comunicação entre o mundo e o além, entre o real e o sobrenatural, entre o mundo de cá e o mundo dos espíritos. É assim mesmo essa brincadeira. Você faz contatos com quem você nem sabe quem é, nem de onde veio. Na verdade, ninguém nunca tinha havido brincado com aquilo. Mas não achamos estranho quando um dos nossos amigos de rua nos convidou para a brincadeira, para tal brincadeira. Lucas era o garoto que nos tinha chamado e nos disse que sabia de toda a brincadeira. E pedindo um copo, então pediu para que todos os 5 colocassem o dedo no copo e fechassem os olhos. O Lucas estava meio estranho, mas a gente topou a brincadeira. Como já disse, 10 para 11 anos. Eram todos pequenos, crianças ainda. Aí o Lucas, ele perguntou: "Você tá aí? Ei, você tá aí? Tem alguém aqui? Alguém para comunicar?" Após ele perguntar 3 vezes, ele começou então a fazer revelações. Essas revelações sobre a sua vida. Primeiro ele disse o quanto gostava da gente, e aí começou a contar os segredos que ele falou que guardava 7 chaves. Todas as suas revelações continham a palavra morte. A gente ali brincando. Aí uma das meninas mais novas que estava lá, que só tinha 7 anos, a Camila, disse assim: "Ah, para com isso. Tô começando a ficar assustada." Aí rapidamente ela pegou o copo e quebrou. Jogou ele no chão e saiu correndo para sua casa. Depois disso, nós todos saímos também rápido. Um sai por um lado, o outro por outro, menos nós. Eu e os meus irmãos, o Caio e o Henrique, porque nós estávamos na nossa casa. Mas aquela noite, durante a noite toda, a madrugada, a gente ficou assustado. Passamos a noite em claro, todos preocupados, não dormimos, não conseguimos dormir. Luz acesa, a mente não saía daquela brincadeira. A gente ficou preocupado durante toda a noite com as revelações que o Lucas tinha feito, pensando o que poderia ter acontecido com ele para nos ter revelado coisas que nós nem imaginávamos sobre a vida dele. No outro dia, nós passamos na casa de Patrícia e Ellen, que estavam também juntos nessa brincadeira, para irmos ao clube e comentarmos sobre como o Lucas estava estranho aquela noite. Estava muito estranho naquela noite anterior. Resolvemos, antes de sairmos, dar uma passada na casa dele, conversar um pouco com ele. Quer dizer, vamos conversar com ele, saber o que está acontecendo. Ele estava meio esquisito. Aí fomos para a casa do Lucas. Mas quando chegamos em frente à casa,
vimos que estava ocorrendo um velório. Um velório. Aí nós entramos assim meio assustados e vimos a mãe do Lucas chorando muito. Ela estava em pé ao lado do caixão. O caixão que estava colocado bem assim no meio da sala. Aí eu fui na direção dela. Fui pensando em confortá-la, em conversar com ela, saber o que havia acontecido e depois procurarmos pelo Lucas. Quando olhei dentro do caixão, eu fiquei chocada. Dentro do caixão, dentro daquele caixão, era o corpo do Lucas. Aí eu fiquei muito assustada. Eu quase em choque. Perguntei ao pai do Lucas o que tinha acontecido, porque o Lucas parecia tão bem de saúde na noite anterior. E o pai do Lucas, em resposta, e a resposta do pai do Lucas, fez com que eu ficasse mesmo em choque total. O pai do Lucas me disse que ele tinha morrido às 5 horas da tarde do dia anterior. Isso mesmo, nós fizemos a brincadeira do copo. Na verdade, com o espírito do Lucas. Esta é a história de hoje. No Minha Vida, Minha História. Você tá aí? Tem alguém aí? Ei, você tá aí? Tem alguém aí? Alguém para falar com a gente? Alguém para comunicar com a gente? Se tiver alguém, então, que esse alguém se manifeste, se revele. Você acabou de ouvir Minha Vida, Minha História. A emoção maior do rádio. Minha Vida, Minha História.